Oi! Tudo bem com todo mundo? Todo mundo então, a Rosária tá sempre aqui, é isso aí. Adoro ver o nome de vocês. Hoje é quinta-feira, ao meio-dia. Lembrando que as nossas lives agora são sempre terças e quintas ao meio-dia. E hoje é dia de quê? De live com receita. Live da sua chance de a gente tá trabalhando alguma ideia relacionada a produto, como que isso ficaria na sua produção e como que você pode estar agregando, né, esse conhecimento que eu trago aqui para você na sua produção, tá bom? Tô vendo bastante gente. A Cristina do Produtos Tapioca do Pacote, que é aluna da segunda turma do curso Nova Confeitaria 3x4. Boa tarde, Adriana. Vocês que são alunos da segunda turma do curso, hoje a gente tem a nossa primeira aula ao vivo. Assim que terminar a live aqui, meia hora depois. A gente vai começar a aula ao vivo às 13h30, ok? O link já tá na plataforma de curso de vocês, também foi enviado para o grupo de WhatsApp, tá? Os alunos do curso que ainda não fazem parte da comunidade, que é exclusiva de vocês, para que vocês possam trocar figurinhas, basta você entrar na tua plataforma, na tua sala de aula do curso Nova Confeitaria 3x4, naquela parte inicial da introdução, vai ter ali um link para você clicar, tá? E participar do grupo de WhatsApp, em que vocês podem trocar ideias, podem tirando dúvidas. Foi muito proveitoso na primeira turma, tá? Ter esse grupo, eu vi o quanto que os alunos puderam se ajudar, não só relacionado ao curso, mas deram dicas de negócio, de distribuidores que eles tinham no seu próprio negócio. Foi muito bacana mesmo. Então, eu recomendo muito que, se você é aluno do curso e ainda não faz parte, entra lá, checa sempre seus e-mails, que a gente também tá sempre mandando esses links por e-mail, tá? Para vocês. Vamos lá. Hoje, o que é que a gente vai estar fazendo aqui? Deixa eu ver se tem mais algum assunto para dar para vocês. Outra coisa. Então, terça-feira a gente tem lives. O que é terça-feira? Dá-se a live. É o meio-dia em que eu vou estar aqui. É um tempo que eu estou disponibilizando do meu horário para você. Qualquer dúvida que você tenha, ideia de negócios, algo que você acha que com a minha experiência eu posso te ajudar, parte técnica de confeitaria, de receitas, dúvida das lives em que a gente está sempre aqui trabalhando, né, conceitos e receitas, e vou estar disponível toda terça-feira, meio-dia, para vocês. Você pode trazer para a live a sua pergunta, ou no final de semana a gente vai postar no Stories aqui do Instagram uma caixinha de pergunta que vocês podem deixar a sua pergunta lá. A minha equipe vai estar fazendo uma planilha com essas perguntas, eu vou ter acesso a essas perguntas e vou estar respondendo terça-feira na live, tá? Foi muito bacana essa terça-feira. A gente conversou um pouco sobre o que prestar atenção quando você entrevista alguém, por exemplo, para contratar para a tua empresa. A gente falou um pouco de como trabalhar com produção organizada. Alguém pediu dicas, estava em dúvida de 2 nomes para a empresa, o que é que eu achava disso. Teve dúvidas também de receita, né? A gente com dúvida o que é que acontece quando a macarrão quebra ou racha em cima depois de colocar no forno, porque expliquei um pouco para vocês. A live tá gravada, quem perdeu, tá aqui no Instagram, no IGTV. Dárcia, e como que eu tenho acesso, hoje é dia de receita, à receita de hoje? Onde que fica essa receita? Antes de eu falar isso, vocês que estão aqui agora, se sabe de alguém que teria interesse em assistir essa live, clica, por favor, nesse aviãozinho aqui. É horário de meio-dia, a gente sabe que às vezes as pessoas querem muito e acabam esquecendo, por mais que eu peça, coloco alarme no celular, porque eu vivo disso, porque senão eu realmente esqueço. Mas as pessoas esquecem. Então, clica nesse aviãozinho, por favor, e manda para alguém, tá? Para que eles não percam o conteúdo que a gente já vai estar trabalhando. As receitas, onde que elas estão? As receitas que eu passo para vocês na live fica sempre aqui no Instagram, na bio do Instagram, tem um link em que vocês podem clicar nesse link, tá? E colocar os teus dados, os teus e-mails e receber a receita de volta. Se você alguma outra vez já pegou receita conosco, é só colocar os seus dados lá e automaticamente é um sistema automatizado, ele vai te mandar um e-mail de volta com receitas. Lembra sempre de olhar a caixa de spam. Se por acaso você está aqui pela primeira vez e você vai se cadastrar para pegar receita conosco, por questão de segurança, mesmo de sistema de e-mail, isso não tem nada a ver conosco, quando você fizer o seu cadastro, esse programinha automatizado vai te mandar um e-mail dizendo: você realmente autoriza a Dárcia a te mandar esse conteúdo, ou uma receita, ou um documento que seja? E aí você precisa clicar em sim, e aí somente depois ele te envia um e-mail com aquela receita. Isso você só precisa fazer a primeira vez que você vai pegar a receita comigo, tá? Essa autorização. Para pegar a receita, você precisa sempre ir no link e colocar o seu e-mail.
tá? Mas se for a primeira de todas as receitas ou contato comigo, com a minha equipe, você vai precisar autorizar e aí a tua própria caixa de e-mail vai entender que isso não é um spam, que isso não é alguém tentando te mandar conteúdo sem você ter autorizado. E aí, da próxima vez que você colocar o e-mail para pegar a receita, você já recebe imediatamente aquela receita. Não precisa mais autorizar, tá certo? Lembrem sempre de olhar a caixa de spam. Mesmo assim, algumas pessoas falam, eu tentei, eu fiz tudo e o e-mail não chega, o e-mail para me confirmar o meu e-mail. Aí pode ser algum problema de configuração da tua própria caixa de e-mail. Aconteceu poucas vezes, com poucas pessoas, mas quando aconteceu, o que minha equipe técnica recomendou foi que eu falasse para elas cadastrar com outro e-mail. E elas fizeram, e das pessoas que eu recebi o feedback que fizeram isso, deu super certo, tá? Recebi no direct. Clarissa, onde fica o link na bio do Instagram. Então, assim que terminar a live, você vai, tem a minha foto lá, jogando macarrons, né? Tem dizendo um pouco da Dácia e tem um link em azul. Você clica, ali vai cair no nosso Linktree, que tem algumas caixinhas. Se você quiser participar do meu Telegram, se você quer receber a receita do dia, você clica que você quer receber a receita e aí vai abrir uma caixa para você fazer o seu cadastro. Tá certo? Bom dia, Juju Culinária Afetiva. É isso, gente. Outra coisa. Eu falei na terça-feira, mas vou repetir aqui para vocês hoje, porque tem gente nova aqui. Eu vou, sempre que possível, a partir de agora, então a gente tem live fixa terça e quinta. Terça, perguntas e respostas, o meu tempo para vocês, meio-dia com a Dácia. Quinta, meio-dia, receita ou conteúdo, convidado, sempre. Mas também, sempre que eu tiver aqui na minha vida pessoal, algum conteúdo que eu acho que é interessante para vocês, eu vou estar entrando live, fazer uma flash live no Instagram, tá? De surpresa, de onde eu estiver. Por exemplo, sábado passado eu fui com a minha família para uma fazenda colher maçãs. E quando eu cheguei lá, tinha uma loja, uma confeitaria na fazenda de maçãs, com vários produtos de maçã, torta, e eles estavam com a produção deles fazendo donuts. E eu conversei com a gerente, achei aquilo muito interessante, perguntei se eu poderia mostrar. E eu entrei live na hora aqui no Instagram e mostrei para as pessoas que estavam live. Então, sempre que vocês estiverem por aqui, dá uma olhadinha, tá? Se eu tô live ou não. A probabilidade disso acontecer é muito grande no sábado, porque sábado é o dia que eu tive para minha família, eu acabo cozinhando em casa, fazendo alguma coisa para eles, e aí eu vou estar mostrando para vocês, se for interessante. Se eu tiver algum local interessante, eu vou estar mostrando para vocês também. Às vezes, né, dessas visitas, você que quer abrir um negócio, ou você que trabalha com confeitaria, às vezes vê uma ideia numa vitrine, você vê como que eles estão colocando o preço no produto, ideias de embalagem, um pouco da produção e como que a cozinha está organizada. E por que não estar dividindo isso com vocês, né? Porque eu sei que no começo ou durante o processo de você ter um negócio, tudo que você puder ter de informação e de ideias de pessoas que já estão fazendo, que já testaram, que estão funcionando, é benéfico. E eu estou aqui nos Estados Unidos e tenho acesso a muitas experiências com a confeitaria e vou começar a passar isso para vocês em flash lives, ok? Então fica sempre ligada nisso. Tô ofegante hoje, acho que eu corri bastante agora pela manhã. Vamos lá. Terça e quinta. Tô olhando aqui para ver se eu esqueci de alguma coisa. Hoje tem aula ao vivo da segunda turma do curso. O que é que a gente vai fazer nessa live de hoje? Eu vou agora bloquear aqui os comentários, tá? E a gente volta no final com perguntas e respostas. Ok? Eu vou, nessa live de hoje, estar trazendo para vocês uma receita em que a gente vai trabalhar a possibilidade de você usar um desperdício que esteja na sua cozinha e transformar isso em lucro. Ok? A gente vai também, então depois disso eu vou mostrar o passo a passo dessa receita. Eu vou já te explicar por que eu escolhi isso. Eu vou te mostrar o passo a passo dessa receita. A gente vai cortar já um bolo finalizado, tá? Que tá aqui. E vou te mostrar. Vou te mostrar a textura final. Vou conversar com você também sobre como que você poderia estar utilizando essa massa de bolo, que eu vou te mostrar o passo a passo, ok? E vou abrir aqui, com fé em Deus a gente vai ter tempo suficiente para perguntas e respostas, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre o passo a passo. Vamos lá. Dácia, por que você escolheu essa receita? Qual que é a receita de hoje, se vocês ainda não viram no feed? A gente sempre coloca um dia antes no feed e no stories. Qual que vai ser a receita? A receita de hoje é um bolo de claras com chocolate branco. E chocolate branco. Tá? Por que eu quis trazer essa receita para vocês? Eu sempre estou conversando do tanto que passando para vocês, o tanto que é importante você poder
tá sempre trabalhando de forma organizada e simplificada na tua cozinha, no negócio de confeitaria, ou você que vai começar, tá planejando abrir, começar a pensar dessa forma, para que você possa ter uma produção organizada, uma vida de negócio simplificada. E dessa forma você deve fazer o quê? De uma receita, extrair o máximo que você puder, né? E tenho trabalhado isso na lives com vocês. Então, por exemplo, recentemente eu trouxe para vocês a receita do creme inglês, que tá gravada aqui no GTV. Todas as lives ficam gravadas, tá? Tá gravada aqui a receita do creme inglês no GTV. O creme inglês, e no dia que eu expliquei o creme inglês, eu falei que era uma receita de base, que é uma das primeiras receitas que eu ensinava aqui na Le Cordon Bleu nos Estados Unidos para meus alunos da primeira turma. Né? É uma receita de base da confeitaria clássica francesa. E essa receita pode ser usada e muitas vezes se transforma em várias coisas que muitas vezes você nem sabe, como por exemplo o creme bávaro. Né? O creme brulee vem da técnica que você faz o creme inglês, tá? O creme caramel vem da técnica. E eu trouxe para vocês nenhuma live seguinte justamente o quê? Um produto, porque você aprendeu o creme inglês comigo, te mostrei como que você poderia servir, como que você poderia comercializar em potinhos. Mostrei até uns potinhos, né, como esse, com o creme inglês, com um bilhetinho. Mas já que você tem um creme inglês na tua produção, por que não pensar em produtos que você pode gerar daquele creme inglês? Simplificar o treinamento da tua equipe, simplificar o teu estoque, o dia a dia, porque agora é uma receita para gerar vários outros e as pessoas que já fazem aquilo é muito mais fácil, ok? E trouxe para você, numa live seguinte, justamente o quê? Uma receita de um mousse aerado de chocolate. Já fiz muito mousse, falei naquela live, para mim é a minha melhor receita de mousse. Trouxe para vocês. E o que é que você utiliza para fazer esse mousse de chocolate? O creme inglês, né? Então agora você tem um creme inglês e outra receita que você pode fazer com ele, além do creme inglês em si. Só que o creme inglês é feito com o quê? Com gemas de ovos. E essa é uma situação que muitas vezes acontece no negócio de confeitaria. Você faz o estudo do seu cardápio, a gente tem aula disso no curso, eu mostro como fazer um cardápio, você define os seus produtos, mas alguns produtos vai te gerar algum desperdício automático. Se você trabalha com macarrons, por exemplo, vai te gerar muitas gemas, não é? E aí você, de repente, pode estar trabalhando algum outro produto com o creme inglês. Trabalhar o bolo e fazer o creme inglês para você comercializar junto e agregar valor e transformar o teu desperdício em lucro. E se você trabalha com creme inglês ou se você trabalha fazendo quindins, você tem um excesso enorme de claras. Então eu queria trazer para vocês uma receita que pudesse facilitar o teu negócio de confeitaria e cada vez mais te ajudar a pensar dessa forma, em criar produto novo, de repente olhando já um desperdício que acontece dentro do teu próprio negócio, ao invés de estar agregando receitas e mais receita nova e produto novo e complicando o dia a dia, complicando um pouco o teu cardápio, tá? Então essa foi a minha intenção com essa escolha dessa receita de novo. Além de que é uma das minhas massas de bolo branca favoritas e muito versátil, que depois que eu mostrar o passo a passo, eu vou estar te mostrando como que você poderia utilizar esse bolo, para quê, como que você poderia vender, tá certo? Então, é isso. Vamos lá. Agora, então, a gente vai fazer o passo a passo, eu vou te mostrar tudo como fazer do bolo, ok? Vamos colocar no forno, já tem um pronto para te mostrar. E aí, depois do passo a passo, vamos cortar esse bolo. Vou cortar o bolo, você vai ver de perto a textura, vou te falar como que você usaria, como que você vai vender e vou abrir para perguntas e respostas. Tem muita gente que chegou aqui depois que eu falei já onde que tá a receita. Então, onde que ficam as nossas receitas da semana? No link aqui da bio do Instagram. Depois que acabar essa live, você vai voltar no meu Instagram, tem a fotinha da Dácia jogando macarrons. Embaixo tem explicando um pouco sobre a nossa proposta. E tem um link em azul. Você clica ali e vai ter um lugarzinho que você vai poder clicar para poder fazer o seu cadastro e receber a receita. Se for a primeira vez que você está se cadastrando conosco, tenho que falar de novo porque tem gente nova, você precisa, o sistema vai te mandar um e-mail dizendo, olha, você realmente quer receber, você autoriza a Dácia te mandar essa receita? Você então tem que voltar no seu e-mail, tá? Que você cadastrou e autorizar, senão você não recebe a receita. Checa a sua caixa de spam, vê se tá lá. Se em algum outro momento você já recebeu uma receita nossa, na hora que você colocar o teu e-mail e fizer o cadastro, essa receita já vai para o seu e-mail. Mas ainda assim precisa colocar o e-mail, tá bom? E a receita fica até quando? A receita fica até a próxima live de receita. Então, por favor, assim que terminar a live, baixe a receita,
tá? Se vocês sabem que vocês estão interessadas, já manda, a live vai ficar gravada, volta hoje no final do dia essa live para alguém. Baixa a receita, porque depois a gente deixa uma semana e vai entrar outra receita e não tem mais como você pegar, ter acesso a essa receita, tá bom? A não ser os alunos do curso Nova Confeitaria que ganharam, por exemplo, não essas agora, mas todas as receitas de live passado, o e-book, né? Com todas as minhas receitas de live até o dia 14, que foi o dia que a gente abriu o carrinho. Eles têm todo o passo a passo, tem mais de 10 receitas para eles, tá certo? Vamos lá. Antes de começar a fazer qualquer receita, o que é que eu tenho passado para vocês aqui? A regra dos 3 da confeitaria da Dárcia. O que é essa regra dos 3 da confeitaria da Dárcia? Já expliquei em outras lives e vou continuar explicando, porque sempre tem gente nova. Foi algo que eu percebi, trabalhando em grandes cozinhas, que quando eu chegava no meu primeiro dia de trabalho e era apresentada sob pressão, com uma responsabilidade enorme, você imagina o primeiro dia de trabalho no Rio de Paris, ou no Pierre Hermé, ou pro Jean Georges, e o chefe te dando, porque naquela época eu não era chefe, eu era, né, um ajudante de confeitaria, o teu receituário, e você tendo que estar num local novo pela primeira vez, com uma receita nova, tendo que fazer aquilo bem eficiente. Eu comecei a perceber que tinha coisas que eu fazia que, se eu fizesse sempre daquele jeito, eu conseguia executar a receita sem erros, com mais tranquilidade, focada naquilo que eu estava fazendo e mais tranquila. E é isso que eu chamo da regra dos 3 da confeitaria da Dárcia. Então, antes da gente começar qualquer receita, que vocês podem ver aqui a minha bancada, tá? O que é essa regra dos 3? A primeira coisa, ler a receita 3 vezes e vocês vão ter acesso à receita, ok? Inclusive com o modo de fazer. Ler a receita 3 vezes para que você entenda o que é aquela receita. O que é que está envolvido naquele processo? Como que você vai pesar para não gerar, né, um monte de utensílio, tá perdendo tempo com isso, ok? Depois, qual que é a segunda regra? Você vai organizar a tua bancada, certo? Eu sempre gosto de ter uma bandeja com os meus utensílios que eu vou precisar, espátula, forma. Uma outra bandeja que está aqui com os meus ingredientes que eu vou estar utilizando e a minha batedeira. Você vê que eu centralizei ela porque aqui eu pego meus utensílios, aqui eu pego os meus ingredientes e eu consigo focar no que eu estou fazendo. Então, ler a receita 3 vezes e organizar a sua bancada. Terceira coisa a fazer antes de você começar a ligar a batedeira. Você precisa entender o ponto crítico da receita. O que é o ponto crítico, Dárcia? Toda receita de confeitaria tem alguma coisa que você faz nessa receita que, se você não observar, que tem muitas vezes a ver com interação de ingrediente, com a parte química, com a parte física daquele processo de você fazer receita, e se você não souber o que é crítico ali, qual que é aquele ponto que você tem que observar com muito cuidado, provavelmente a receita não vai funcionar, não é? Então, por exemplo, se você, aí eu dou o exemplo sempre do merengue. Um merengue de claras que você for fazer, você sabe que se tiver um pouquinho de gema de ovo, para a presença de gordura, as claras não vão subir, você não vai ter volume. Esse é um ponto crítico. Então, na hora de separar as claras, você sabe que você vai ter que ter cuidado. E assim por diante. Então, qual que é o ponto crítico da receita que a gente vai fazer hoje? A nossa receita do bolo de claras e chocolate branco. Primeira coisa, é uma receita que você vai ver que é simples. O modo de fazê-la difere normalmente daqueles bolos em que você começa batendo açúcar com a manteiga, que aqui nos Estados Unidos a gente chama do creamy method. Eu tenho alunas que estão aqui nos Estados Unidos, então agora eu vou passar na live fazer referências a diferenças, inclusive nessa receita já eu vou falar sobre isso, que vocês que estão me assistindo, que estão aqui nos Estados Unidos, podem começar a fazer uso dessa informação também, tá? Então, o mais importante nessa receita, além de você entender quando você lê a receita o modo de fazer, é que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente, tá? Muito importante. Então, tirar o leite antes, as claras antes, a manteiga antes. A minha manteiga tá, ó, realmente em temperatura ambiente, ok? Isso é crucial. Um outro ponto importante é que vocês que estão no Brasil vão perceber que essa receita você usa farinha de trigo e você usa também um pouco de amido de milho, ok? Que a marca mais conhecida é Maizena. A gente usa o amido de milho nessa receita e é necessário, Dárcia, eu posso deixar de fora? É necessário sim, tá? Primeiro que se tá na receita é porque tem um papel fundamental, né? Confeitaria é muita química, a gente precisa respeitar isso, tá? Pesar direitinho e respeitar toda aquela proporção da receita. As receitas são muito bem desenvolvidas, quem faz sabe que é sempre um produto de qualidade.
Agora você precisa respeitar isso, ok? O amido de milho é muito importante nessa receita porque ela vai absorver um pouco da umidade nessa massa, ok? E aqui vai o ponto que eu falei que eu ia mencionar para os alunos que estão aqui nos Estados Unidos, ou você que me segue, que está aqui nos Estados Unidos. Você vai baixar essa receita, você não vai utilizar o amido de milho. E a farinha de trigo, você vai utilizar o que aqui é a pastry flour. Você compra em qualquer supermercado, normalmente vem numa caixa. Deixa eu pegar para te mostrar. Essa é só uma das marcas, tá? Mas você tem aqui, desculpa, eu falei pastry, cake flour, tá? Pastry flour já é outra farinha que você normalmente não encontra no supermercado aqui. Mas é a cake flour que você vai comprar. Tem essa marca, tem King's Arthur, tem também. Qualquer supermercado normalmente procura nas caixas. Então você não usa o amido de milho e você vai usar a cake flour, que é uma farinha de um trigo mais leve, ok? Em que ela não tem uma proteína tão pesada como a outra. E é por isso que na outra a gente usa um pouco desse amido de milho. Essa farinha cake flour também tem mais amido do que uma farinha de trigo em si. Então, se você utilizar ela aqui nos Estados Unidos, que você acha com facilidade, eu até recomendo que para todo bolo que você fizer, você passe a utilizar a cake flour, já quem tem acesso aqui, tá? Mas faz bastante diferença sim. E como a gente não tem isso no Brasil pronto, principalmente de fácil acesso, é por isso que eu passo para você a farinha de trigo e a quantidade ideal de amido de milho que você precisa para essa receita, tá bom? Vamos lá? Vamos começar a receita então. Então a gente tem aqui, eu já derreti o meu chocolate previamente, ok? Chocolate branco, 170 gramas de chocolate branco derretido, chocolate, não é barra fracionada, gente, por favor, tá bom? E vou reservar o meu chocolate branco que já está derretido. Os meus secos, farinha, vou falar a quantidade para vocês, mas tá tudo na receita, tá? 240 gramas de açúcar, 7 gramas de sal, 22 gramas de fermento para bolo, para quem tá aqui nos Estados Unidos é o baking powder, 300 gramas de farinha de trigo e 6 colheres de sopa de amido de milho. Que para você que está nos Estados Unidos, você não vai usar amido de milho. E no lugar da farinha de trigo, você usar qual farinha de trigo? A cake flour. Certo? Sempre, 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 para todos os bolos que você for fazer a partir de agora, a farinha de trigo sempre peneirada, tá? Então eu tenho aqui a minha farinha peneirada com os meus secos. Eu vou colocar na minha batedeira. Deixa eu aproximar vocês para que vocês possam ver. Pronto. Já já te levo para dentro da batedeira, tá? Nós vamos colocar, vou misturar um pouco para que o fermento, o sal, a farinha e o açúcar estejam uma mistura só, antes da gente acrescentar a próxima etapa. E agora a gente vai acrescentar a manteiga, 128 gramas de manteiga em temperatura ambiente. E eu tenho aqui uma mistura de leite e a baunilha, ok? Então, o leite e a baunilha, que é a primeira quantidade que você vai ter na tua receita, 180 gramas de leite e 1,5 colher, então 1,5, 1,5 colher de chá de extrato de baunilha. Se eu não tenho extrato, não encontro, é muito caro para mim, pode usar a essência, tá? Mas o extrato seria o ideal. E a gente vai, com a batedeira ligada, já coloquei a manteiga, vou acrescentar toda essa quantidade aqui do leite. A gente vai começar o processo de umidificação dos secos. Pode acrescentar, tá? De vez, claro que você vê que eu fui devagar, eu não simplesmente joguei, né? Vou te levar para dentro da batedeira para que você possa ver. Assim que você perceber que já está todo umidificado, nós vamos parar a batedeira e limpar o bol da batedeira antes de passar para a próxima etapa. Sempre importante, eu sempre falo, aí tem gente que fala, a confeitaria é complicada, eu não consigo fazer, sempre dá errado. Não tem nada de complicado. Você precisa saber o que você está fazendo, né? Respeitar. E essa é uma das etapas, por exemplo, que vocês veem todas na receita. Eu estou mostrando sempre todo o processo.
do tanto que você precisa respeitar isso, tá? Então nada de fazer na pressa e passar essa etapa aqui de limpar muito bem. Essas batedeiras planetárias aqui embaixo tendem a ficar um pouco dos secos, tá? Porque o perol não consegue ir lá embaixo. Então, trabalha sempre, coloca lá embaixo a espátula para você ter certeza que tá tudo muito bem unido, tá bom? Aqui, gente, o que é que tá acontecendo? Nós já começamos a umidificação e a gente vai começar a desenvolver a estrutura do nosso bolo. E você vai ver que na receita eu peço para você bater isso por 1 minuto e meio, tá? Misturar por 1 minuto e meio na velocidade baixa na batedeira. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou deixar batendo, olha só. Você vê que eu raspei todo aquele excesso de farinha, né, que tava. Tá aqui tudo uma mistura só. Agora tá misturado, eu vou colocar na velocidade, eu vou mudar para a velocidade média da batedeira, tá? Que na KitchenAid, para quem trabalha com uma KitchenAid, é a velocidade 4, ok? Se você trabalha com uma batedeira, que é uma batedeira um pouco menor, aquelas que não são tão potentes como uma KitchenAid, uma batedeira planetária de maior qualidade, coloca na velocidade alta, tá certo? É importante esse processo agora porque é aqui que a gente está desenvolvendo a estrutura do nosso bolo. A farinha ela já foi umidificada, ela está começando a desenvolver o glúten e a gente está também acrescentando ar ao nosso bolo. A velocidade mais alta está fazendo justamente isso, tá? Tô vendo que tem muita gente nova aqui agora, então eu vou deixar bater por 1 minuto e meio e a gente vai passar para o resto da receita, tá? Que é acrescentando mais líquido, que é outra quantidade de leite e clara de ovo. Aí vai entrar a nossa clara de ovo. E por último, o nosso chocolate branco derretido. Feito isso, já está pronto para a gente poder estar colocando na forma, ok? Por falar em forma, eu vou aproveitar esse momento que a gente está aqui falando com vocês e vou deixar a minha forma pronta. Eu vou estar utilizando essa forma, ok? Se você tiver o desmoldante em casa, aplique o desmoldante na forma. Tá vendo aqui? Essas formas com mais desenho, tem certeza que você está aplicando desmoldante em todo o local, ok? E pronto. Se você trabalha com desmoldante, você não precisa mais nada, tá? Se não tem um desmoldante, não trabalha com desmoldante. Você vai utilizar manteiga e untar com farinha de trigo, ok? Mas a minha forma aqui já tá pronta. Já eu falo sobre o rendimento dessa receita e como que você poderia utilizar e a gente vai partir também, tá? Um bolo. Então, olha só a textura dessa massa antes da gente passar para a próxima etapa. Tá vendo? Ó, super aerada, super cremosa, ok? Aqui, agora, eu vou acrescentar as claras, que são 135 gramas de clara de ovo e 60 gramas de leite. Misturadas duas, ok? E nós vamos acrescentar em 3 etapas nessa massa, tá? Velocidade qual dá a velocidade 4 de novo, velocidade média, tá bom? Eu adicionei uma quantidade. E antes que a massa se torne muito líquida, eu vou novamente limpar para ter certeza de que está tudo muito bem misturado. Velocidade 4 de novo, ou velocidade média na sua batedeira, ou se você tiver uma batedeira mais fraca, na velocidade alta. A segunda parte.
Deixa bater em média 20 segundos, tá? Antes de você acrescentar a próxima. E agora sim, a terceira e última quantidade. De novo os 20 segundos, para ter certeza que tudo muito bem homogêneo. Eu vou parar a batedeira, limpar mais uma vez e a gente vai acrescentar o chocolate branco. Alunos da segunda turma do curso, lembrem que hoje a gente tem a nossa primeira aula ao vivo. O que é que a gente vai estar trabalhando nessa aula ao vivo? Do orçamento, venda e pós-venda. Eu vou te ensinar exatamente como que eu fazia e como você fazer, tá? Para ter certeza que você está oferecendo um serviço de qualidade na tua empresa. Vou misturar mais um pouco porque eu limpei e agora a gente vai colocar o chocolate branco todo de uma vez, tá? 170 gramas de chocolate branco que foi previamente derretido. Derretam o chocolate branco antes, tá? Para que ele não esteja quente na hora de você adicionar. Essa posição aqui não ficou muito boa para vocês, né? Mas já eu mostro aqui dentro. Ok? Então agora velocidade alta de novo. Olha só. E a nossa massa está pronta. Foi complicado? Não. Vocês viram a foto linda desse bolo? Eu acabei de postar no Telegram também uma foto do bolo inteiro. O pessoal que tá lá no canal do Telegram viu a foto dele inteiro, porque eu postei, viu? Mesmo antes da live, tá? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a massa. A massa pronta, nós vamos imediatamente assar em forno médio, na forma que já estava providenciada. A depender do tamanho da sua forma, e já falo o que é que essa massa vai render pra você, mas 25 a 35 minutos no forno, ok? Então, ó, deixa eu só trazer vocês aqui pra vocês verem a massa final. Pra quem chegou aqui depois, é uma massa feita somente com claras, não tem gema de ovo, tá? E chocolate branco. Uma massa super versátil, uma das minhas favoritas de massa branca de bolo. Aqui agora eu vou colocar diretamente na forma. Na sua receita tem o peso total, tá? Dessa receita, todas as minhas receitas têm, né? Eu passo para vocês na aula do curso, eu falo sobre ficha técnica, ensino a fazer uma ficha técnica e falo da importância de você ter um receituário bem organizado para isso. E parte dessa organização do teu receituário é ter certeza que você tem o peso, não é só o rendimento. Dá? Se é por falar em rendimento, qual que é o rendimento dessa receita? Que também está escrito para você, tá? Essa receita vai te dar um bolo dessa forma de furo no meio, que tem mais ou menos 25 centímetros de diâmetro. Ou para você que trabalha com bolos confeitados e gostaria de utilizar essa receita, e já vou te mostrar como que é a textura dela. Você pode fazer essa mesma receita e duas formas de 20 centímetros de diâmetro, tá? É o que essa receita aqui vai te dar para você, se você quiser utilizar ela para um bolo confeitado, por exemplo. Olha só a importância de você ter aquela parte da regra dos 3 com tudo numa bandeja. Daqui agora eu levo para minha pia. A minha bancada tá livre. Se eu quiser começar uma outra receita, posso pesar e começar uma outra receita. E assim vocês vão trabalhando de forma organizada, sem gerar desperdício de ingrediente. Treina a tua equipe sempre a fazer essa regra dos 3, tá? Que eu passo pra vocês. Então aqui tá, já na forma. Olha só. E eu vou colocar no nosso forno. Meu forno já tá pré-aquecido, 180 graus.
preparados. E vou agora pegar para vocês um que eu já fiz, pronto. Era para estar inteiro, mas eu cortei uma fatia para tirar foto e o marido viu e comeu. E o Guguzinho, meu filhote, comeu também. Então tá parcialmente, mas tem bastante para vocês verem. Esse foi feito naquela mesma forma. E agora deixa eu aproximar para que vocês possam ver, tá? A textura desse bolo. Olha só. Olha, deixa eu cortar um pedaço aqui, para que vocês possam ver mais de perto. Mas é delicioso. E aqui agora, depois de cortar, vou estar te falando, Dácia, como que eu posso comercializar esse bolo, para que você indica, tá? Deixa eu virar essa parte aqui que eu acabei de cortar para você ver dentro. Mas olha, é muito, muito fofo. Mas por causa da quantidade de gordura nessa massa, tá? Que vem da manteiga, que vem do chocolate branco. É uma massa fofa, mas que derrete na boca ao mesmo tempo, tá? Porque a gente tem massas fofas como o pão de ló, por exemplo, como alguns chiffon cakes também, mas que não tem um teor de gordura muito grande. São até massas utilizadas para acompanhar, para você sempre utilizar, umidificar muito bem, para você utilizar com algum recheio. Não são bons para você, por exemplo, comer sozinho, não é? Você vender só um pão de ló, sem nada em cima dele. Mas ele é muito fofinho. Essa é uma receita que você vai poder, e aqui agora a gente vai falar sobre o que, Dácia? Adorei a ideia de como eu posso reverter o meu excesso de claras no meu negócio, conseguir criar um produto, vender mais, gerar mais renda de um desperdício que eu estava tendo. Mas como que você acha que eu posso estar vendendo esse bolo, tá? E justamente por essa característica que eu trouxe para você, essa é uma das razões que eu queria essa receita de bolos de clara, porque tem outros bolos feitos somente com clara, tá? Mas é uma receita que é muito versátil. É versátil porque você pode vender simplesmente o bolo inteiro, tá? Desse jeito, para comercializar, porque ele é muito saboroso para comer assim. A fatia do bolo, tá? Com café. É amanteigado, derrete na boca, tem sabor intenso, porque tem o chocolate branco, que já traz essas características, tem a manteiga, que já traz o sabor, tem a baunilha, que você agrega mais sabor ainda. Então você poderia simplesmente ir trabalhando com ele dessa forma. Agora eu falei aqui, quando eu falei do rendimento, né, dessa receita, que esse rendimento seria aquela forma que eu mostrei pra vocês, ou 2 formas de 20 centímetros de diâmetro. Claro que o bolo não vai ficar dessa altura, tá? Quando você colocar massa, a massa vai ficar mais baixa, quase assim pela metade da forma. E depois ela vai inchar um pouco, tá? Mas o peso total dessa receita é de 1000 gramas, tá? Isso no teu receituário quando você baixar a receita. E você vai ter 2 bolos de 500 gramas, que você vai pesar primeiro 500 gramas, 2 bolos desses. Que você pode sim estar utilizando para fazer o teu naked cake, para fazer os teus bolos estruturados. Então agora você tem, se você já trabalha com bolos, eu estou te dando mais uma alternativa de você reverter um desperdício em lucro e ainda assim diversificar a tua produção com uma receita muito saborosa por si só. Muito saborosa, ok? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. A gente já tem mais um pouquinho que eu quero falar para vocês. De algumas ideias que eu tive de como fazer, tá? Com essa receita de bolo. As pessoas sempre perguntam quando eu trago alguma ideia sobre bolos e eu passo muito isso no curso. Os alunos do curso sabem, o curso Nova Confeitaria é um curso que eu trago os 3 produtos, meus 3 produtos de maior venda, testados, aprovados por milhares de clientes, que eu sei que é venda garantida para você. Mas o curso é muito mais que isso, é muito forte em pegar isso e te ensinar também como que você iria organizar na sua produção. Não é só receita. Dácia, como que eu faria, né? No caso das macarrons, como é que eu faço? Porque você testar uma receita de macarrão é uma coisa, você testar uma receita de bolo, como eu tô te passando aqui, é uma coisa. Mas aí entra pra tua produção e você tem que adaptar a tua realidade e como que você faz para produzir todos os dias mais de 10 sabores de macarrão e ter certeza que tem pro teu cliente. Como que eu faço para dar conta das encomendas de um bolo desse, por exemplo, nas épocas festivas de Natal ou numa semana que eu tenho muitas festas, não ter que ficar preocupada
como que eu organizo a minha produção. Eu passo a fundo isso no curso, em várias aulas que a gente tem das 9 habilidades de negócios, que é parte do curso, não é só produto, tá? É realmente uma formação que eu quero que seja completa. E eu procuro trazer isso de alguma forma, em quantidades pequenas, claro, aqui para vocês, porque a live não nos dá muito tempo, não é? Para que a gente possa estar conversando um pouco sobre isso. Então, esse bolo pode ser congelado? Pode sim, tá? Você pode tanto congelar, fazer o bolo e congelar ele inteiro, como você pode, se você for trabalhar com essa massa para você estar fazendo bolo de recheio naked, o bolo confeitado, você pode fazer as tuas camadas, congelar as camadas, retirar um dia antes e colocar na geladeira, em qualquer que seja, né, para que ele possa descongelar, e fazer a finalização, o recheio do bolo próximo da tua entrega, no dia ou um dia antes, dependendo do que você está usando de recheio, que vai ter que usar de cobertura, certo? Então pode ser congelado de qualquer forma. Dárcia, posso utilizar esse bolo, fazer um bolo recheado? Que alguém perguntou até na live de terça-feira e trouxe uma pergunta parecida como essa pra mim. A live de terça-feira tem gente nova aqui. É Dárcia ao meio-dia, traga a sua sobremesa com café ou quem não almoçou ainda, o seu prato de almoço. Vem live aqui no Instagram que eu tô aberta para responder as suas perguntas. Qualquer coisa, dúvida que você tiver de negócios, uma dica que eu possa te dar, alguma orientação, tem algum sonho, quer fazer uma mudança na produção, quer ganhar mais dinheiro, não sabe como, traz a sua dúvida que eu vou estar para te ajudar. E aí perguntaram em relação ao bolo que eu ensino no curso, e aqui eu quero trazer para esse bolo também. Você poderia usar esse bolo, rechear o bolo e depois você congelar o bolo já finalizado? Vou abrir os comentários aqui. Tem algumas perguntas. Pode, tá? Você pode sim estar congelando o bolo já, claro, que é depender do recheio que você vai utilizar, né? Você pode estar congelando sim esse bolo, já estruturado. Mas sempre faz a reflexão. Os meus alunos sabem que eu utilizo muito de técnicas de congelamento para que você possa ter uma produção organizada e consiga, porque é assim que se trabalha em confeitaria profissional, ok? A gente tem etapas de congelamento, a gente tem coisas que a gente congela sim, para que você consiga, as grandes confeitarias, as grandes empresas onde eu trabalhei, para que você consiga dar conta. Você pode fazer uso disso numa esfera menor onde você está. Claro que vocês não devem ter, por exemplo, um ultracongelador, que é o que tem nas grandes empresas de confeitaria, porque é um aparelho que custa muito caro. O que é ultracongelador? É um aparelho que você compra, que você coloca o teu bolo lá dentro, faz a programação e em 20 minutos ou 30 minutos, dependendo do que for, ele está congelado no centro do produto. Você vai tirar e vai botar no freezer. O freezer é simplesmente para você conservar aquele produto congelado e não para congelar em si. Mas a gente sabe que não é realidade. Não é realidade está começando, não é realidade das empresas menores, não é? E aí, você pode trabalhar com técnica de congelamento? Se não tem outro congelador. Claro que você pode. Mas eu sempre peço para você fazer uma reflexão. Fazer esse bolo, confeitar esse bolo, rechear e congelar ele já no ponto, certo? Da entrega. Vai realmente fazer uma diferença na tua produção? Porque agora você tem um bolo que já é um produto pronto, recheado, que você vai ter que tomar mais cuidado no armazenamento, não é? Para que não danifique, não aconteça alguma coisa, porque já é o teu produto final. Toma bastante espaço no freezer, tá? E aí você precisa levar isso em consideração também. Muito diferente de você congelar as camadas, né, bem embaladas. A segunda questão que é muito importante em relação ao congelamento. Tem que estar bem embalado. Posso congelar? Pode, tem que estar bem embalado. Durabilidade. Pensa um mês, você que não tem ultracongelador. Posso deixar por 3 meses? Pode. Mas não tem necessidade de você trabalhando com estoque de congelamento, né? Se você está nesse nível que ainda não tem ultracongelador, que precise passar de um mês, tá? Então, até um pouco menos que isso. Mas épocas comemorativas, Natal, por exemplo, você quer começar a produzir antes? Pode. Plástico filme em volta das camadas, 2 camadas de plástico filme, etiqueta, data, para que você possa fazer a rotação no teu negócio. Ok? Tem algumas perguntas aqui. Onde que eu baixo a receita, por favor? A receita que eu passo está sempre, sempre, sempre no link da bio. Vocês, assim que eu terminar aqui, vocês podem ir... Deixa eu abrir os comentários. Pronto. Vocês, assim que eu terminar, vai aqui no meu perfil do Instagram. Tem a minha foto jogando os macarrons. E aí, embaixo tem um link azul. Clica lá e você precisa fazer o seu cadastro para receber a receita. É um sistema automatizado, tá? A gente não tem como estar mandando milhares de receitas, até porque o seu e-mail estaria bloqueando a gente. Então, ele vai te mandar, lembre de olhar sua caixa de spam, você precisa confirmar que você quer essa receita, e aí depois o sistema automatizado te manda, tá bom? Alguém perguntou
onde eu encontro pastry flour. A pastry flour ou a cake flour, que foi essa farinha que eu mandei para vocês. Se você está no Brasil, você não precisa utilizar a cake flour, tá? Eu nunca vi no Brasil, não acho que tenha uma farinha intitulada cake flour. Mas é por isso que nessa receita você vai usar farinha de trigo normal que você usa para fazer seus bolos. E aí vai ter certeza que você usa aquela quantidade de amido de milho que está na receita, certo? Eu falei do cake flour para as pessoas que estão nos Estados Unidos. Você está nos Estados Unidos, quer fazer essa receita? Esquece o amido de milho e compra cake flour para a tua farinha. E faz a receita normal, 300 gramas de farinha, só que no lugar é cake flour, tá? Tá aqui nos Estados Unidos, não tem cake flour, não achou cake flour, você vai fazer igual tá na receita. Vai usar uma farinha normal e vai usar a quantidade de amido de milho. Ficou claro? Porque a cake flour ela é justamente uma farinha que ela tem mais amido, tá? De um trigo mais novo. É por isso que se você estiver utilizando a farinha normal, você precisa acrescentar um pouco desse amido de milho nas receitas. Tô baixando para ver o que aqui tem. A Rosária estava na live de terça, né? Perguntas e respostas e colocou aqui, foi mesmo. É praticamente uma consultoria. Eu dou mentoria para alguns alunos do curso, tá? Nova Confeitaria 4, em que a gente senta uma hora, é só eu e aquele aluno, e eles trazem mudanças que querem fazer no negócio, dúvidas dentro da cozinha, medos que tiverem e não sabem como treinar um ajudante, qualquer problema que você tiver, e eu ajudo por uma hora. Eu vi o tanto que isso estava sendo transformador. Transformador é a palavra na vida dos meus alunos, tá? E é palavras dele o tanto que o curso mudou a visão deles, o tanto que o curso trouxe de benefício para a vida deles, para a vida de negócio. Pessoas conseguindo trabalhar de forma que já estavam no mercado há 6, 7 anos, mais cansada, escrava daquele negócio, perdendo qualidade de vida e com coisas, pequenas mudanças que a gente fez, do meu know-how, da experiência que eu tenho, eles puderam modificar e o tanto que transformou, tá? O negócio e a vida delas. Então eu queria trazer isso, aproximar um pouco de vocês, esse momento comigo, e é por isso que as aulas de terça-feira. O link da receita, se não tiver agora disponível, assim que eu terminar a live, vai estar disponível, tá? A do Carmo Azevedo Piauí não fica no Telegram, não. As receitas não ficam no Telegram, tá? As receitas precisam ser, elas vão para o seu e-mail, você pode imprimir, pode criar o teu receituário. O Telegram é uma ferramenta em que eu tento passar dicas, eu passo conteúdo, muita coisa que não tá aqui. Passo também no Stories, tá, gente, no Instagram. Fiquem sempre de olho no Stories no Instagram, porque eu tô sempre entrando e gravando. A Juliana amou a receita, obrigada. É muito bom esse bolo. É muito bom. Vocês viram a casquinha, olha só. Claro que isso aqui também é proveniente de uma forma de bolo muito boa, tá? Ó, toda uniforme. Ok? Aí essa caramelização aqui por fora da gordura com o açúcar, sabe? Um pouquinho crocante, aquele gostinho assim maravilhoso de bolo, assim, de vó, daquela coisa assim amanteigada. O interior super fofo e amanteigado que derrete na boca. Por si só é um bolo fantástico, mas que pode ser usado também para que você possa estar usando para refeitar. Dácia, tem a opção de chocolate? Bel, não estou te entendendo. É um chocolate branco que seja chocolate, barra de chocolate, tá? Não é barra fracionada, nada disso. Chocolate, ok? Ana Cristina está doida para testar. Testa, Ana. Postem no Stories, coloca @Dácia Nunes. Eu amo ver a foto dos produtos que vocês fizeram. Tem gente que já colocou no seu próprio negócio, fez jornada de cheesecake, já está vendendo cheesecake, aquilo que eu falei para vocês. Sempre que eu trago um curso, uma oportunidade de fazer uma masterclass comigo, é uma oportunidade de realmente você aprender algo que eu sei que vai transformar, que vai trazer muito benefício para você, que vai te fazer vender mais, que vai te fazer trabalhar com confeitaria de forma mais simplificada, certo? Não é só receita, é muito mais envolvido, vai realmente agregar muito. E a jornada de cheesecake, que foi a última masterclass que eu fiz, de 3 dias gratuitas, foi produto novo para milhares e milhares de pessoas, né, que utilizaram dentro do seu negócio de confeitaria, e gente já postando no direct, me mandando foto. Ó, tive 3 entregas hoje. Teve gente que aprendeu aqui na live bolo de tapioca, né, que você não precisa de batedeira, e já botou no cardápio, já tem encomendas, que tá vendendo e tá tendo lucro. É isso mesmo, eu quero que vocês postem, me marquem, que eu adoro ver. Adoro. A Roberta, louca pra testar, que ótimo. A Márcia, posso usar claras congeladas? Pode sim. Coloca um dia antes.
para descongelar nas geladeiras claras. Lembra de tirar com tempo suficiente para que elas estejam em temperatura ambiente, tá? Ou que sobrado de outro dia, pode também. Toda vez tem que fazer o cadastro, a Maria Ângela. Para pegar a receita, você precisa entrar, colocar o teu e-mail e fazer o cadastro, todas as vezes. Não é o caso de que, por exemplo, você coloca um e-mail uma vez e terminou essa live aqui porque você pegou uma receita um mês atrás comigo, o sistema vai estar te mandando as receitas. Não. O sistema, para que não seja o spam, ele precisa ter certeza que você quer aquela receita. Por isso que você precisa ir e deixar o seu e-mail, certo? Receitas da Paulinha, adoro o bolo, obrigada por passar seus ensinamentos, por nada. A Fabiana, muito obrigada por explicar sobre o cake flour. Quando colocava amido não dava certo. Você tá aqui nos Estados Unidos, né, Fabiana? Você estava aqui terça-feira, você tá em New Jersey. Eu lembro de você. É isso mesmo. A cake flour aqui nos Estados Unidos, ela já tem um teor de amido na farinha em si, porque ela é feita com um trigo diferente, ela é produzida especificamente para fazer bolos. Tá? Então você não precisa. As receitas que você estiver utilizando do Brasil, aqui nos Estados Unidos, que pede na receita do Brasil amido de milho, utiliza aqui a all-purpose flour, tá? Aquela gold medal que você acha no supermercado, a farinha normal de trigo, mais o amido. Afinal, pode bater o fermento. Sempre vejo que se coloca o fermento no final. Adorei essa pergunta. Olha, o fermento, o baking powder, né? O nosso fermento para bolo no Brasil, sabe dizer baking powder. Você sabia que ali dentro você tem o baking, você tem o fermento para bolo em si e você tem também o bicarbonato de sódio. São as duas coisas em uma, tá? A medida, por que tem essa coisa? Coloca no final o fermento. Quando colocou o fermento, já bota o bolo para assar. Porque uma vez umidificado aquele fermento, ele começa a geração de ar, de gases, que é o gás que vai fazer, né, no teu bolo, o bolo crescer, te dar aquela textura aerada, tá? Então, assim que você começar a umidificar, é importante que você tenha uma noção que já começou a funcionar aqui aquele fermento. Só que tem massas, inclusive, que você pode utilizar o fermento. Pode, inclusive, eu já trabalhei com várias delas, na confeitaria que eu trabalhava aqui nos Estados Unidos, que eu era chefe aqui, na Patisserie Margot. A gente tinha uma pessoa na produção que só fazia as massas de bolo. E duas delas a gente poderia fazer uma quantidade muito grande, deixar no nosso refrigerador, e a gente passava 2 a 3 dias com aquela massa no refrigerador e a gente assava os bolos à medida que precisava. É simplesmente uma receita que tem a proporção correta de fermento para ingredientes e quantidade de ácido e base ali naquela receita que te propicia essa flexibilidade. Não é toda receita que é isso, ok? Mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, é simplesmente pelo fato, o fermento pode ser batido? Pode, não tem problema. O fermento não vai ficar mais forte ou mais fraco porque você bateu em si. A questão não é essa, a questão é que assim que você umedece aquele fermento, aquela mistura que vai gerar gases, ela começa a gerar gases. Em algumas receitas é muito crítico que ele seja adicionado no final, provavelmente porque é uma quantidade muito pouca, é uma receita que você precisa preservar o máximo daquele gás ali que está gerando. Em outras receitas nem tanto, tá? Temos 5 minutos. Qual cobertura fica boa? Imagino que não deva ser muito doce. Não é um bolo muito doce e é um bolo muito delicado. E aí, eu adorei a sua pergunta. Sabe por quê? Porque às vezes você até tem uma receita tão versátil como essa, tão maravilhosa, e simplesmente não pensa nessa construção de sabores, nessa construção de experiências. Então não é porque eu estou te dizendo que serve para você fazer um bolo recheado que você vai agora começar a botar qualquer recheio, qualquer cobertura, né? É preciso que você, como criador de um produto, como o dono do seu negócio que quer ter sucesso com esse produto novo, que você faça uma reflexão, experimenta a massa, e aí eu vou te dar aqui agora o meu input sobre essa massa e como que eu trabalharia ela, tá? E daí você começa a pensar qual que é a melhor versão. Porque não é simplesmente porque é um bolo que pode colocar recheio ou pode ser umidificado que você vai sempre umidificar e que você vai sempre botar recheio. Às vezes não é o melhor para aquele bolo, ok? Esse bolo é muito delicado, é muito delicado. Eu usaria, talvez, recheios mais leves ou que desse um contraste. Se fosse leve, nada de brigadeiro, tá? Porque é pesado, o brigadeiro é pesado na boca. Se você pudesse utilizar um creme pâtissier, se você pudesse utilizar um buttercream feito com um merengue italiano, alguma coisa com limão, um creme de limão, que vai dar aquela explosão e ao mesmo tempo esse amanteigado do bolo.
ok? Você pode também estar nesse bolo utilizando óleos essenciais. Se você tiver acesso a um óleo essencial de lavanda puro, por exemplo. Na Masterclass que eu dei para a primeira turma do curso, eu passei inclusive o contato no Brasil e nos Estados Unidos do pessoal da doTERRA, que trabalha com óleo de muita qualidade. Você precisa gotinhas na massa, porque é muito forte, tá? E você pode transformar ele num bolo de lavanda, ok? Então, é isso. Realmente não é muito doce. Qual a durabilidade das claras refrigeradas e congeladas? Pensa sempre 3 dias, tá? Bem embalada, com plástico em contato. Pode ficar até 7 dias, mas pensa 3 dias e checa. Você usou bater de raquete. Interfere usar o batedor de globo? Interfere, tá? Significa que você não pode fazer? Não. O batedor de globo, o papel do batedor de globo é justamente, ele é um globo, ele tem aqueles arames. O meu não tá aqui. Mas ele é praticamente um fouet na tua batedeira, né? E esse batedor vai acrescentar mais ar na tua receita, tá? Mas você pode utilizar assim. 180 gramas de líquido é o mesmo que 180 ml, depende de qual líquido você utilizar. O leite condensado é líquido, mas é mais pesado. 180 gramas de leite condensado não é a mesma coisa de 180 ml de leite condensado, tá bom? Mas água, sim. Se você estiver utilizando água em alguma receita, você pode substituir diretamente. Velocidade para acrescentar as claras na planetária, baixa ou média? Média, tá? Média. Em todas as batedeiras, na minha aqui, que é KitchenAid, foi média. O que eu fiz referência foi o seguinte, se você tiver com uma batedeira que não é planetária, sabe aquela batedeira de mão mais caseira, uma batedeira de algumas marcas como Arno, as batedeiras para casa, porque elas não são tão potentes assim. Coloca na velocidade alta, porque mesmo na média ainda vai ficar muito devagar. A Fabiana nunca soube como usar o Click Flour. Eu acho que Click Flour em todos os mercados acha. Aqui eu achei no supermercado comum, tá? Eu não sei qual que é o teu supermercado mais comum. Procura na parte de farinha, mas ela sempre vai estar em caixas. Normalmente nas prateleiras de cima. Pode utilizar claras pasteurizadas, o resultado é o mesmo, e também precisa umedecer a massa para bolos recheados. Pode utilizar clara pasteurizada, sim, tá? Você não precisa porque vai no forno. A ideia de você utilizar clara pasteurizada são mais em produtos que você vai utilizar aquela clara completamente... Vai cair a nossa live. Completamente crua, como no merengue, por exemplo, simplesmente para segurança, tá certo? Gente, tenho que me despedir porque a gente já vai cair essa live. Tem mais perguntas aqui. Por favor, coloquem na caixa de perguntas desse fim de semana, sábado e domingo. E terça-feira eu volto para aqui para responder vocês, tá? Não deixem de pegar receita assim que a gente terminar aqui. Se cadastre no canal do Telegram, tá no mesmo link. Eu tô sempre colocando coisas lá. Lembra que eu vou estar fazendo flash live. Se você tiver sábado com o celular na mão, dá sempre uma checada. Porque sábado e domingo é um dia bem propício. Porque eu tô sempre com a minha família, tô em locais interessantes. Quero estar te mostrando tudo de bom, tá? E ideias interessantes para vocês. A minha interesse é justamente estar aqui ajudando vocês nessas lives e poder trazer conteúdo para realmente poder agregar o seu negócio de confeitaria, ou você que quer começar um negócio de confeitaria, quer começar correto, quer começar tendo certeza que você vai ter lucro, tendo certeza que você vai vender, tá bom? Alunos do curso, a gente vai começar daqui a meia hora, primeira aula ao vivo, yes! Em que eu vou estar te ensinando como fazer um orçamento. Primeiro, contato teu cliente com a tua empresa, importantíssimo para a solidificação da tua marca. Como você faz a venda, como fechar, como ter certeza que você vai receber. E o pós-venda, o melhor marketing que você pode fazer para a tua empresa. Eu vou falar exatamente como que eu fazia, vou dividir tela, então não perde se você é aluno da segunda turma do curso, ok? O link está na plataforma e está no grupo de WhatsApp também. Um beijo enorme para vocês. Tô vendo que tem bastante pergunta aqui. Ótimo, eu adoro perguntas e agradecimentos. Por favor, coloque na caixa de mensagem que vai começar na sexta-feira no Stories do Instagram. Um beijo! E a live volta gravada no final do dia.